continuar nossa discussão sobre as diretrizes curriculares nacionais para o ensino fundamental de 9 anos. Né? Então, essa é a segunda parte da aula e nós vamos começar discutindo algo que é fundamental, os 3 primeiros anos do ensino fundamental. E preste atenção no que eu vou te falar, a gente vai discutir isso aqui e depois eu vou fazer um paralelo com outras legislações que nesse momento estão circulando para você poder criar uma diferenciação entre elas, tá? Então, olha o que a DCN diz pra gente. Que esses 3 anos iniciais, ou seja, primeiro, segundo e terceiro ano, servem para quê? Para consolidar a ideia da alfabetização e do letramento. Então, o que a DCN está dizendo é que alfabetização e letramento, essas duas coisas que não se separam, que caminham juntas, embora sejam coisas distintas, precisam acontecer no primeiro, no segundo e no terceiro ano do ensino fundamental. O desenvolvimento das diversas formas de expressão, incluindo o aprendizado da língua portuguesa, da literatura, da música e demais artes, a educação física, assim como o aprendizado da matemática, da ciência, da história e da geografia. Durante algum tempo, as pessoas achavam que os primeiros anos eram só alfabetização, que a criança não tinha que saber, e às vezes ainda cabia matemática. Esse negócio de ciências, de história, isso não para o primeiro e segundo ano, não. Não. O que a lei diz é que sim, elas fazem parte. Terceiro, a continuidade da aprendizagem, tendo em conta a complexidade do processo de alfabetização e os prejuízos que a repetência pode causar no ensino fundamental como um todo e, particularmente, na passagem do primeiro para o segundo ano de escolaridade e desse para o terceiro. Bom, algum tempo atrás, a gente teve a experiência dos ciclos de formação, que foi uma experiência que, no total, não foi considerada muito exitosa, muito porque houve equívocos na forma de entender o que o ciclo propunha. O ciclo, em linhas gerais, era essa ideia de você pegar o tempo da escola e reorganizá-lo de uma forma diferente. Então, ao invés de a gente lidar com aquela realidade, que é o que a gente prioritariamente faz, um ano de calendário com um ano letivo, né, e no final do ano eu tenho que decidir alguma coisa do aluno, né, eu organizaria o período escolar de uma forma diferente. Que um período escolar, um ciclo de escolaridade, se organizaria em 2 ou em 3 anos de calendário, a depender do modelo, tá? Então, em alguns lugares foi em 2 e em alguns lugares foi em 3. Mas não significa dizer que, por exemplo, o primeiro ano de escolaridade vai ser feito em 3 anos, não. É um ciclo. Esse ciclo, obviamente, ele tinha mais aprendizagens, mais objetivos a serem realizados num tempo maior. E a ideia dele era respeitar o processo de aprendizagem de cada aluno. Respeitando esses processos, dando mais tempo para que a criança aprendesse. Os ciclos foram muito polêmicos, eles não eram obrigatórios, até hoje eles são possíveis, e muita gente resolveu optar para essa ideia da seriação. Um ano de calendário, um ano letivo. Só que isso tem problemas. Existem muitas questões de falta de continuidade de aprendizagem quando a gente pensa em reprovação, especialmente no início do ano. Imagina que é primeiro ano de escolaridade e a gente começa lá o processo de alfabetização e de letramento das crianças e algumas crianças não chegam ao final do ano no ponto que eu gostaria. Então, assim, tem aquelas que estão lendo maravilhosamente, então aquelas que estão lendo mais ou menos e tem aquelas que ainda estão com dificuldade em interpretar o que leem, ainda não está legal, tá? Então, se elas só conhecem algumas partes, outras elas não conhecem, elas não estão conseguindo ainda entender o processo de escrita, ok. Aí o que acontece? Se eu sou um sistema que reprova, eu reprovo a criança no primeiro ano. Aí o que acontece no ano seguinte? Ela começa tudo de novo. Então vai cortar papel, vai cobrir, vai fazer não sei o que. Quer dizer, não há um processo de continuidade de aprendizagem, o que é muito ruim para o processo de alfabetização e letramento. Então há uma recomendação em relação a essa ideia de continuidade da aprendizagem. Então preste atenção no que eu vou mostrar aqui para vocês agora aqui do lado, tá? A DCN, a gente acabou de ver, que aponta que esses processos de alfabetização e letramento devem acontecer até o terceiro ano do ensino fundamental, primeiro, segundo e terceiro, ok?
recomendando, inclusive, que se dê atenção a esses processos de continuidade, mostrando o quanto pode ser prejudicial essa ideia da reprovação. Ela não diz não reprove, mas ela diz, olha, a reprovação traz muitos prejuízos. É uma recomendação. Olha o que acontece. A Base Nacional Comum Curricular, que vem desse documento, ela traz uma diferença. E aí, gente, são discussões políticas. Eu vou mostrar para vocês só a diferença. A diferença é que ela vai indicando que a alfabetização tem que acontecer até o 2º ano de escolaridade. Olha a mudança. Mais mudança ainda é que tem um documento criado pelo governo em 2019, governo federal, que se chama PNA. Na realidade, PNA não é uma lei, vou repetir, não é uma lei, é uma política de alfabetização, que foi colocada por decreto. O que acontece com essa política? Ela indica que a alfabetização da criança tem que acontecer até o 1º ano de escolaridade. Bom, o que está em vigor? Gente, há confusão, porque está tudo meio que em vigor. E você só precisa saber que se a questão for em relação à DCN, até o 3º ano, 1º, 2º e 3º. Se a questão for em relação à BNCC, 2º ano de escolaridade. Se a questão for em relação ao PNA, 1º ano de escolaridade. Então anota isso aí, porque isso é uma informação que eu estou te dando de bônus para você poder se organizar na hora de responder a questão. Porque vamos lembrar que agora nós estamos estudando a DCN, essa legislação. E aí, continuando, o que ela vai falar sobre avaliação? Vai dizer que a avaliação é uma parte integrante do currículo. Então, ela vai ser realizada pelos professores e pela escola como parte integrante da proposta curricular. Então, se eu vou construir uma proposta curricular, essa proposta vai ter que abordar essa questão do currículo e da implementação do currículo. Então, ela é redimensionadora da ação pedagógica e, portanto, o que ela deve fazer? Assumir um caráter processual, um caráter formativo e participativo. Ela precisa ser contínua, cumulativa e diagnóstica. Guardem essas palavras para quando a gente fala de avaliação. Processual. Não é aquela coisa estanque, não é aquela coisa do momento. É um processo. A gente entende a avaliação nessa perspectiva de que ela vai acontecer ao longo do processo de aprendizagem. Ela é formativa. Então, não é para informar, é para formar. É para eu poder acompanhar esse processo que vai formando o sujeito. Eu vou acompanhando esse processo dele. Ela é um processo participativo, ou seja, não sou só eu, professora, que participo dessa avaliação, né? A criança também pode e deve participar desta avaliação, outros professores. A gente vai criando uma perspectiva de envolvimento de todos. Ela deve ser contínua, eu avalio constantemente, né? Ela é cumulativa, ou seja, eu não vejo um estanque, aquele momento da fotografia. Eu entendo, a partir das informações que eu tenho acumuladas, como foi que aquele resultado ali se expressou. Por isso é que ela é cumulativa. Eu olho a trajetória de aprendizagens do aluno. Eu não olho só o resultado da prova, ok? E diagnóstica. E ela é diagnóstica para que, pensa, o que é diagnóstico? Eu identifico uma situação e vou pensar em que respostas eu vou dar para resolver essa situação. Então, é assim que a avaliação vai acontecer. Segundo, vai usar vários instrumentos e vários procedimentos. Então, olha, conta, observação, registro descritivo e reflexivo, trabalho individual, trabalho coletivo, portfólio, exercício, prova, questionário, dentre outros, tendo em conta a sua adequação à faixa etária e às características de desenvolvimento do plano. Então, eu uso múltiplos instrumentos. Então, sai daquela coisa de prova e teste, prova e teste, prova e teste. A própria lei está te dando essas possibilidades. Fazer prevalecer os aspectos qualitativos da aprendizagem do aluno sobre os quantitativos, bem como os resultados ao longo do período sobre as eventuais provas finais, tal como determina a linha A do inciso 5º do artigo 24 da Lei 9394/96, que é a LDB. Então, olha,
os aspectos qualitativos são prevalentes sobre os quantitativos. O que quer dizer isso? Ah, eu fiz a prova e naquela prova o menino tirou 6. Aí eu falo assim, ah, tá bom, tá aprovado. Mas quando eu vou olhar a prova, o 6 que ele tirou significa que ele só acertou aquelas coisas mais básicas e que ele não avançou nas coisas que ele deveria ter avançado. Se eu digo que 6 está ok, eu estou validando os aspectos quantitativos. Mas a lei está dizendo que a qualidade precisa contar mais que a quantidade. Então, para cada instrumento utilizado com o aluno em termos de avaliação, eu preciso pensar na qualidade. Eu preciso pensar o que ele me diz em relação à qualidade das aprendizagens que o garoto teve. Ou seja, ele só respondeu aquelas coisas mais básicas, significa que a aprendizagem dele não tem tanta qualidade como eu gostaria que tivesse. Então, eu vou ter que pensar nas alternativas pedagógicas que eu vou usar para modificar. Assegurar tempos e espaços diversos para que os alunos com menor rendimento tenham condições de ser devidamente atendidos ao longo do ano letivo. Então, ao longo do ano letivo, aqueles que têm maior rendimento têm que ter condição de ter um atendimento para além daquele que acontece. Isso é o que a gente chama muitas vezes de recuperação paralela, né? Que esteja acontecendo ali simultâneo às aulas. Promover obrigatoriamente períodos de recuperação, de preferência paralelos ao período letivo, como determina a lei. Então, espaços e essa ideia da recuperação paralela. Recuperação paralela, gente, o nome está dizendo, ela é paralela. Ela não é posterior. Tem gente que fala de recuperação paralela depois, no final do bimestre, porque o menino ficou com uma nota ruim. Aí não é paralela, né? Aí é uma recuperação que vai acontecer entre os períodos, entre os bimestres. A recuperação paralela é aquela que vai acontecendo no processo. Eu vou percebendo que o aluno está com alguma defasagem de aprendizagem e vou trazendo para esse aluno algumas novas informações, algumas novas possibilidades para que ele recupere essa aprendizagem no processo mesmo ali do dia a dia da sala de aula. Assegurar tempos e espaços de reposição dos conteúdos curriculares ao longo do ano letivo aos alunos com frequência insuficiente, evitando sempre que possível a retenção por faltas. Então assim, o menino faltou pra caramba. E a gente tem a LDB que vai falar do percentual possível de faltas. Ele ultrapassou esse percentual e ele, em tese, teoricamente... Olá, meus amigos. Inicialmente eu peço desculpa para você, eu peço licença, pois interrompi seus estudos. Mas esse vídeo da Lá Concursos é um vídeo demonstrativo para todos aqueles que desejam fazer o concurso da Prefeitura de Barra do Bugres. É um vídeo demonstrativo para vocês conhecerem a qualidade do nosso curso. Gente, olha só, quer continuar assistindo essa videoaula? Você quer fazer o nosso curso completo? Cara, aqui é o melhor custo-benefício do mercado. Pode ter certeza disso, o melhor custo-benefício do mercado, tá certo? A partir de 10 parcelinhas aí de R$30, você vai estar estudando com a gente um curso focado na banca Selecom, onde nós temos grande experiência de condução dessa banca. Então vem estudar conosco, quer fazer a matrícula, tem um link aqui embaixo, pode clicar e vir estudar aqui na Lá Concursos. Forte abraço, tchau, tchau!